Graça e paz, queridos. Queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo ele acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Queridos, eu quero, dentro desse texto, falar sobre frustração. Acredito que, assim como Pedro, acontece comigo e com você. Quando passamos muito tempo tentando realizar algo que não conseguimos, que não dá em nada, nós nos frustramos. Pedro já estava lavando as redes. Aqueles homens experientes em pesca sabiam que aquela não era noite de pescar, que não tinha possibilidade deles conseguirem uma boa pescaria. Eles desistem. Não é que eles não sabiam pescar, eles eram experientes, eles sabiam que o mar não dava para eles naquela noite. Eles já haviam se esforçado. Não era porque eles não queriam insistir. Eles já tinham feito tudo o que era possível para aquela pescaria ser bem sucedida. E não dá em nada. O que causa, o que acontece no coração de quem insiste, de quem se esforça e no final não consegue nada. É uma tremenda de uma frustração. Quem sabe você já tentou e já insistiu tanto e já se esforçou tanto e que por fim você desiste. Você lava suas redes, você volta para a areia, você desiste da pescaria, você desiste do que você estava fazendo porque você não consegue, porque você já viu que todos os seus esforços não dão em nada. E você fica frustrado. E você fica desanimado. E você pensa, não dá. Não dá, daqui não vai sair nada. Eu vou desistir. Mas Pedro, já conhecendo quem era Jesus, já sabendo a fama de Jesus, ele responde para Jesus: Nós nos esforçamos, mas por causa da tua palavra, porque é você falando para eu ir, eu vou. Queridos, nós precisamos identificar quem está falando conosco. Porque por vezes, nós estamos realizando tentativas que se frustram, que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas tem coisas que nós precisamos dar ouvido que Deus está falando. Eu sei que essa mensagem já foi muito falada por muitos pregadores da palavra de Deus. Mas se você está ouvindo essa palavra hoje, quem sabe Deus não está querendo te chamar a atenção para esse mar novamente. E falar para você: volta, vai lançar de novo a sua rede em mares mais profundos, em águas mais profundas. Lance de volta a rede. Mas você pode até questionar, assim como Pedro deve ter imaginado, pensado. Mas eu já fiz de tudo. Eu já empenhei, e Pedro falou isso, eu já empenhei os meus esforços.
eu tenho experiência, eu sei que não dá peixe hoje. Quem sabe você, pela experiência da sua situação, da sua circunstância, você olha e fala assim, eu tenho certeza, eu sei, eu tenho experiência nessa situação aqui, não vai dar certo. Mas, queridos, quando ouvimos a voz de Deus, ainda que a nossa experiência, ainda que a realidade seja de fato de frustração, a palavra de Jesus tem poder para mudar a realidade. A palavra de Jesus tem poder para colocar fim nessa frustração. A palavra de Deus tem poder para colocar fim no fracasso. Apesar de sabermos, termos certeza de que não iria dar certo se não fosse o Senhor. Mas Deus permite a gente passar por determinadas frustrações para que a gente saiba, para que a gente reconheça que se não fosse Ele na nossa vida, a nossa vida seria um fracasso. As nossas tentativas seriam de fracasso. A nossa experiência não ia ser suficiente diante do nosso fracasso. Nós, muitas vezes, podemos até pensar assim, mas por que Deus permite eu passar por determinadas situações? Por que tantas tentativas fracassadas? Por que empenhar tantos esforços e não dar nada certo? Quem sabe, querido, seja para que eu e você reconheçamos a necessidade de ter Deus na nossa vida, de ter a palavra de Deus na nossa vida, de termos as orientações de Deus para o nosso dia a dia. O homem, o ser humano tem a natureza de ser autossuficiente, de querer resolver tudo sozinho. Mas Deus quer ter amizade com o homem. Deus gosta de ter relacionamento comigo e com você. E por vezes Deus permite a gente chegar à conclusão de que nós precisamos da ajuda de Deus. Precisamos que a palavra dele interfira no nosso dia a dia, dentro das coisas que nós não conseguimos resolver. Por vezes você vai iniciar coisas, vai empenhar seus esforços e não vai dar em nada. Até que Deus vem com a sua palavra. E você já está lavando as redes, você já desistiu, você nem quer mais voltar para o mar, você cansou. Você passou a noite toda já fazendo aquilo. Mas porque você reconhece a voz do seu Deus, você, por temor por entender que é Deus que está falando com você, você volta, você se empenha, você faz aquilo que você já fez, já tentou, já se esforçou, já viu que não deu. E você tenta mais uma vez. Você tem certeza que se for por você e pelo mar, não vai dar. Mas porque Deus falou com você. E você sabe quem é Deus na tua vida. E você já sabe das interferências de Deus, de milagre na tua vida e na vida de pessoas que você conhece. Você tenta mais uma vez. E não com a expectativa no mar. E não com a expectativa na sua experiência, mas com a expectativa
naquilo que Deus te disse. Querido, se Deus permite, muitas vezes, termos sucesso em tudo que colocamos a mão para fazer, sem a ajuda dele, nós não devolvemos para Deus a glória que é devida. Nós achamos que é por causa da nossa habilidade, que é por causa do mar, que é por causa dos nossos esforços, que é por causa da nossa capacidade. E aí Deus permite, via frustração, chegar ao seu limite e você vê que por mais esforço que você empenhe, por mais experiência de mar que você tenha, tudo veio a fracassar. Empresa, relacionamentos, família, emprego, tudo. Ou em algumas áreas, em alguma dessas coisas, não consegue. Tem experiência em trabalho, mas não consegue um trabalho. Tem experiência em relacionamento, mas não consegue se firmar em um. Já fez de tudo para dar certo, mas não consegue. Já empenhou todos os seus esforços. E não é por falta de esforço nem por falta de experiência, é por falta de uma palavra de Deus. E Deus quer te dar uma palavra hoje, te dar um direcionamento hoje. Então esteja sensível para ouvir os direcionamentos de Deus. E qual foi o direcionamento de Jesus para esse homem? Jesus falou: lance as redes em águas mais profundas. Queridos, quem sabe Deus já deu direcionamento a você e você não acreditou e você ignorou, porque você já tentou, porque você já se esforçou, porque você já tem experiência e você simplesmente descartou o conselho de Deus. Não faça isso. Volte para o mar. Vai mais fundo. Vai mais fundo no seu relacionamento com Deus. Vai mais fundo na sua dedicação em ouvir a Deus. Vai mais fundo em se humilhar, em reconhecer que por mais experiência que você tenha, o teu Deus é o Deus que conhece todas as coisas e que pode te aconselhar e que pode te guiar. Queridos, o orgulho muitas vezes vai nos tirar da rota do sucesso, daquilo que Deus tem preparado para você. Se Pedro é um orgulhoso aqui nesse momento, ele fala para Jesus: eu voltar, lançar as redes? Você está de brincadeira comigo? Não vou fazer isso não. Eu tenho experiência, eu sei muito bem que esse mar não tá para peixe. Eu sei muito bem os esforços que eu empenhei e não deu nada certo. Não vou voltar. Orgulho é a pior coisa que existe na vida do ser humano. Quando somos orgulhosos, quando não somos humildes e reconhecemos a necessidade de ouvir a Deus e nos dedicar a seguir as suas orientações, nós fracassamos. O que vai nos sobrar é frustração. Mas Deus quer colocar fim na sua frustração. Deus quer colocar um ponto final nesse fracasso. Deus quer te guiar, Deus quer te orientar. E a orientação de Deus para você é: volte a fazer aquilo que você estava fazendo. Vá a lugares mais profundos. Empenhe a sua força agora sob a minha palavra. A palavra de Deus vai colocar fim no seu fracasso. A palavra de Deus vai colocar fim
na sua frustração. Ouça essa palavra. Dê ouvidos à voz de Deus. Deus vai te guiar. Deus vai te orientar. Onde você deve lançar a rede, onde você não deve lançar a sua rede. Onde você deve empenhar seus esforços, por mais cansado que você esteja, por mais frustrado que você tenha voltado dessa pescaria, por mais que a tua alma grite por desistência, Deus vai levantar você para você empenhar mais uma vez esforço segundo a palavra de Deus. E o resultado disso, queridos, será uma grande pescaria. Queridos, assim como foi na vida de Pedro, será na tua vida, quando você pôr em prática, em ouvir a voz de Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida, que Deus te abençoe e que você veja o sucesso que é ouvir a voz de Deus e seguir as suas orientações.